Nós estamos dando início a mais um estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, que é um Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo. O sonho de Deolindo Amorim, nosso fundador, de nosso presidente de honra, Jorge Andréa, e de todos os demais mentores que contribuíram e certamente continuarão a contribuir para que o ICEB não só tivesse chegado até aqui, mas que a partir de agora nos ajudem à continuidade do ICEB. Nós, neste instante, claro, Jesus, também te pedimos ajuda para a continuidade do ICEB, para que possamos, mestre, aprofundar os nossos conhecimentos no estudo de teu Evangelho de luz e, Jesus, nas profundezas da codificação da doutrina espírita, por teu discípulo, teu amado irmão Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso amado codificador Allan Kardec. Nós, mestre, te agradecemos por tudo que temos recebido ao longo de nossa estrada. Também te rogamos, mestre, aceites agora o preito de nossa gratidão incondicional por tudo que temos de teu coração, de tua mente, recebido ao longo, até, mestre, dos séculos. Graças te damos, portanto, e ainda te rogamos, continua, Jesus, junto de nós, aqui no ICEB e em toda parte, abençoando os nossos esforços, ainda que modestos, no estudo de todas as áreas que possam edificar o espírito imortal que somos. Neste instante, faz descer Jesus por sobre nós aqui no ICEB, por sobre todos os que estão conosco em ambos os planos de existência, e muito particularmente, desce bênçãos de tua mente e de teu coração, por nosso querido irmão, amigo, companheiro, Moacir Costa de Araújo Lima, que mais uma vez veio ter conosco, para nossa alegria, partilhando Jesus, o fruto de seus estudos e de seus aprofundamentos nas coisas da vida e da tua trajetória, da tua luz no Evangelho. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja. Bem, então nós estamos dando continuidade ao nosso estudo. Trazemos, como já dissemos, Moacir Costa de Araújo Lima, mais uma vez. Ele é físico, advogado, escritor, conferencista internacional, mestre em linguística aplicada na área de lógica da linguagem natural. Moacir Costa de Araújo Lima, mais uma vez o ICEB, não só feliz, mas muito agradecido por mais uma vez contar com a sua valiosa contribuição aqui para os nossos estudos. Sempre bem-vindo, obrigada, somos todos ouvidos. Bom dia. Sim, Moacir vem hoje nos falar sobre o que a quântica trouxe de novo. É uma pergunta. Sim. Outra pergunta. Quais os seus mistérios e suas quebras de paradigma? Então, somos todos ouvidos agora que está plenamente apresentado. Muito obrigado. Bom dia para todos. Que a luz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre, porque humildemente nós devemos reconhecer que sem essa luz, sem esse aporte das benesses da espiritualidade, nós não avançamos muito, avançamos quase nada nesse terreno. E é sempre para mim um grande prazer estar com a minha querida amiga, professora, doutora Nádia, e com o ICEB, porque há um certo descuido no movimento espírita em relação ao estudo da doutrina e dos aportes que a ciência vem trazendo à doutrina. Nós estamos avançando bastante na parte da divulgação, do evangelho, da caridade, tudo é importante. Não se diz que uma coisa é mais importante do que a outra. Isso é uma grande tolice.
É mais importante no Espiritismo a sensibilidade, a prática do Evangelho ou o estudo da ciência? Tudo é importante. E porque tudo é importante, nada deve faltar. E aí o ICEB tem trazido essa colaboração. Falar a linguagem da ciência, principalmente para aqueles muito nariz em pé, que Kardec sempre advertia, não acreditam por vaidade, porque acham que não pode haver nada superior ao seu entendimento. Então precisamos também falar essa linguagem e de modo adequado para quebrar essa barreira e para fazer-lhes a caridade de levar o conhecimento doutrinário das qualidades do espírito, da espiritualidade humana até os seus corações. Por isso é esse grande serviço prestado de mostrar que o espiritismo é também ciência. Não é só ciência, mas é também ciência. Diferente da ciência tradicional, em que o cientista pode, se entender, ignorar alguns dos seus princípios, em determinadas ocasiões nós não podemos, porque a nossa ciência é também uma filosofia com consequências morais. Então ela deve produzir, principalmente, aquela grande reforma íntima. Mas, falando a respeito da quântica e todos os seus enigmas, há uma porção de problemas na física quântica que são muito interessantes. Os físicos sabem que existem esses problemas e chamam o esqueleto da ciência, um esqueleto escondido dentro do armário. Então, eles dizem que não devem, usualmente, apresentar esse esqueleto aos seus novos estudantes, porque pode assustá-los. Mas, de outra parte, reconhecem que o esqueleto é impertinente, ele é intruso e ele aparece quando menos se espera. Então, há alguns detalhes que são muito interessantes. Nós vamos colocar algumas novidades que a física quântica trouxe e fazendo um link com o que isso nos diz no plano da espiritualidade. Primeiro, é preciso entender o que a física quântica é e o que a física quântica não é. Infelizmente, nós já comentamos isso algumas vezes, quando um termo entra na moda, muitas pessoas se apropriam dele indevidamente e, principalmente, os negociantes de novidades. Os negociantes de novidades são terríveis. Ainda a semana passada eu vi um curso de física quântica que, entre outras coisas, ensinava a encontrar o ser amado em 15 dias. E caso o ser amado tivesse ido embora, trazer o ser amado de volta em uma semana, e o prazo já era menor. Aprender a viver, ficar rico, todas essas coisas que simplesmente são uma negação dos modelos científicos, não tem nada a ver com a ciência e que são extremamente prejudiciais. Porque quando nós, numa entidade como o ICEB, fazemos um estudo das conexões entre a ciência e a espiritualidade, as pessoas de má vontade, que infelizmente existem e são bastante numerosas, já são o suficiente, não precisa crescer mais esse número, elas jogam tudo na vala comum e entendem que um estudo sério sobre conexão ciência e espiritualidade está no mesmo patamar de conhecimento dessas promessas de encontrar o ser amado em 15 dias, trazer de volta, ficar rico sem fazer esforço. Existe como ficar rico sem fazer esforço, mas não é um modo legal nem ético, e não tem nada a ver com a nossa ciência, com a ciência quântica. Então, essas palavras, quando surgem e entram em moda, elas ficam um pouquinho perigosas. Como as pessoas que têm também o hábito de dizer, tudo é quântico. Como tudo é quântico, então, em filosofia, a gente sabe quando alguma coisa é tudo, ela é simplesmente nada. Outros problemas interessantes é que as pessoas dizem assim, eu acredito mesmo na física quântica. Não é questão de crença, é questão científica. O Kant já dividiu o conhecimento em 3 aspectos fundamentais. Um deles é o conhecimento pela crença. É o conhecimento do eu acho que. Esse conhecimento do eu acho que não convence nem mesmo o crente, porque ele já afirma, ele não afirma saber, ele afirma pensar que, achar que e coisas do gênero. Mas o que trouxe, então, de novo, essa ciência? A quântica, primeiramente, é um ramo da física. Ela nasceu no estudo do infinitamente pequeno, na física atômica e subatômica, quando os cientistas, para sua surpresa, verificaram que alguns princípios aplicáveis à mecânica clássica
não valiam lá naquele mundo subatômico. Lá acontecem coisas absolutamente estranhas, acontecem coisas bizarras. E aí vem a grande pergunta não respondida até hoje: por que esses comportamentos acontecem nas coisas extremamente pequenas e não acontecem em nós, que somos feitos de coisas extremamente pequenas? Acontece lá nas partículas subatômicas, ótimo. Não acontece conosco, está bem, mas nós somos feitos de partículas subatômicas. Por que não acontece conosco? Não se sabe. Outro grande princípio, outro detalhe muito interessante, foi um encontro antigamente proibido. O encontro entre a ciência e a consciência. Qualquer físico hoje vai nos afirmar algo que é absolutamente novo, que não existia no paradigma mecanicista, que a consciência do observador influencia o fenômeno observado. As partículas subatômicas adotam um ou outro comportamento de acordo com a consciência do observador, de acordo com a forma pela qual elaboramos a nossa pergunta à natureza. Se perguntarmos ao elétron como onda, ele responde como onda. Se perguntarmos ao elétron como partícula, ele responde como partícula. E o que faz esse comportamento diferente é a consciência do observador. Aí então surge a pergunta: tudo bem, a consciência do observador influencia no comportamento das partículas subatômicas. Isso é ponto pacífico. Não há discussão a respeito. É aceito internacionalmente, é aceito por todos. Aí vem a pergunta: e o que é a consciência do observador? Aí a resposta simples é: não sabemos. E o não sabemos se divide em dois grupos muito interessantes. Um que diz não sabemos e não interessa. E outro que diz não sabemos e devemos pesquisar. Exatamente no famoso Manifesto de Copenhague, quando um grupo liderado por Einstein queria saber por que acontecem esses fenômenos inusitados da física quântica, houve um outro grupo que predominou, infelizmente, dizendo que não interessa, não é do domínio da física saber por que as coisas acontecem. Resta saber como. Então, diremos aos nossos estudantes: apliquem as equações, que elas funcionam. Por que elas funcionam, nós não sabemos. O que é, evidentemente, uma incompletude de conhecimento. Se eu domino um determinado tema, eu devo saber como as coisas acontecem, que é até o mais rudimentar. E por quê? Qual é a causa? Afinal, a ciência se baseou sempre numa relação de causa e efeito. Então, vamos a alguns destes fenômenos, algumas dessas novidades da física quântica. Comecei pela maior de todas e vamos voltar a elas. A consciência do observador influencia nos fenômenos físicos que nós observamos. Isso é absolutamente novo. Inclusive, há proposições de que o nome observador, que denota passividade, não é o nome mais adequado. Nós hoje somos promovidos a co-construtores da realidade, e não apenas a observadores da realidade. Porque o estudo foi além daquilo que se pensava inicialmente. Primeiro se descobriu que certas partículas se comportam de modo diferente quando estão sendo observadas. Mais adiante se concluiu que certas partículas só existem se observadas. Aí criou um problema seríssimo para o materialismo, para o ateísmo, principalmente o ateísmo raivoso de Dawkins. O problema é o seguinte: se determinadas partículas só existem na condição de serem observadas, se a observação não somente altera o comportamento, mas ainda é fator de criação da partícula, que só existe se observada, no início, vamos pensar logo após o Big Bang, essas partículas começaram a existir. Essas partículas existem muito antes da presença do homem na face do planeta. Então, se elas só existem se observadas, e se nós existimos porque elas existem, lá no começo, quem ou o que estava observando? Observou essas partículas
para que elas pudessem existir. Não há como fugir de uma grande consciência cósmica, de uma consciência imaterial pré-existente a essas partículas. Não há como fugir a uma inteligência suprema criadora desse tipo de partícula. Por algum tempo, com um predomínio de correntes materialistas na física, se pensou, inclusive, que a matéria existiria sempre. Foi a teoria da perpetuidade da matéria. A matéria sempre existiu e o universo sempre foi como é, o universo é imutável. Ocorre que, se a matéria sempre existiu, nunca foi criada. E isso, na esperteza das teses materialistas, terminaria com o conceito de uma inteligência criadora. Se a matéria sempre existiu, não houve criação. Se não houve criação, não existe criador. Mas essa teoria também caiu a partir da observação de ecos do universo por Penzias e Wilson, um deles ganhador de prêmio Nobel. O que acontece a partir daí? Se houve uma criação, se houve um começo, houve um criador. Se a consequência foi inteligente, essa criação só pode ser inteligente, porque, como temos na nossa doutrina, confirmada por qualquer teoria da filosofia da ciência, uma consequência inteligente só pode ser devida a uma causa inteligente. O acaso não pode construir coisas organizadas. Uma explosão aumenta sempre o grau de desordem de um sistema. Qualquer objeto que nós explodirmos terá o seu grau de desordem aumentado. Terá as conexões de partículas, a figura, o desenho completamente alterado. Para pior, há um aumento no grau de desordem, que nós chamamos aumento da entropia. Como podemos, então, pensar que, a partir de uma explosão, em que a ciência é uma aventura do pensamento, e é difícil até de imaginar, tudo que nós conhecemos, tudo que existe, tudo que nós não conhecemos e ainda existe, estava concentrado em uma dimensão invisível, infinitamente pequena. Isso tudo, num momento chamado momento de singularidade, explode. E, ao explodir, dá origem a todo um universo com leis que nós ainda não conseguimos compreender na sua totalidade. Entre outras coisas, dá origem à nossa presença aqui, neste momento, conversando, evoluindo, criando tecnologia para nos comunicarmos à distância. Será que isso tudo poderia ser consequência de uma simples explosão não organizada? Quando nós queremos implodir um prédio, existe uma inteligência de como colocar os artefatos, em que posição, em que quantidade, com que potência, para que o fenômeno ocorra de acordo com uma organização. E isso é para desmanchar, para construir é um pouco mais difícil. Então, não há como negar a presença de uma inteligência no universo, que cada vez mais vai se reforçando à medida que vamos aperfeiçoando a nossa capacidade de observar. Um detalhe interessante entre as novidades da ciência e que nos diz respeito muito diretamente: a descoberta de que o pensamento é uma forma de energia e que nós somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Por que a doutrina espírita falava tanto no bom pensamento, na prece, no amar o próximo para evoluir? Exatamente por isso. Nós somos um aparelho de rádio de dupla função. Nós não só recebemos, nós também emitimos. Mas aí vem a grande chave da nossa evolução, do nosso progresso espiritual. Nós só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Se vibramos na maledicência, no egoísmo, no oportunismo, de nos aproveitarmos da desgraça dos outros para coletarmos prestígio social, político, seja ele qual for, se vibramos nessa faixa, não tenhamos dúvida, mais cedo ou mais tarde nós vamos receber exatamente nessa faixa. As pessoas não se emendam quando se comportam mal,
e não tem um auxílio, um aporte de vibração e de espiritualidade? Exatamente por isso. Permanecendo naquela faixa vibratória, elas vão continuar a receber naquela faixa vibratória. Elas vão ter sempre uma ideia de como vencer na vida sem fazer força. Elas vão ter sempre uma ideia de como lograr os outros, porque estando a vibrar nessa faixa, estão recebendo exatamente de inteligências humanas e de inteligências desencarnadas aporte para esse tipo de vibração. E assim vão sintonizando, vão aperfeiçoando, vão aumentando a potência das suas emissões, porque nós recebemos nas frequências em que vibramos. Muitas vezes, por não compreenderem as coisas, as relações da espiritualidade, as pessoas dizem frases desse tipo: eu daria tudo para trocar esse meu sofrimento por alguma coisa. Sofrimento não é boa matéria de troca. Ninguém quer trocar o sofrimento por nada. Nós precisamos entender hoje que, a partir desse esquema vibratório, nós somos os arquitetos do nosso destino. Por isso, por essa questão de receber na frequência em que vibramos, é que não adianta nós decorarmos orações. Não adianta eu repetir 50 vezes o Pai Nosso como uma penitência. Vejamos o paradoxo. Eu vou rezar 30 Pai Nossos como penitência. O que é penitência? Pena, punição. Então eu vou rezar 30 Pai Nossos porque eu estou sendo punido, para me livrar de alguma culpa. Eu não estou tentando entender as palavras dessa magnífica oração que Jesus nos ensinou. Eu não estou vibrando na frequência do venha a nós o teu reino. Eu não estou vibrando na frequência do perdoa a minha dívida, assim como perdoa a dívida daquele que me ofendeu. Não. Eu estou repetindo exaustivamente, produzindo um cansaço físico e mental, porque eu estou sendo penalizado, porque eu estou pagando uma dívida, resgatando alguma coisa. Eu não estou vibrando na devida frequência. E a ciência que nos diz, se não vibro na devida frequência, eu não vou receber naquela frequência que eu desejaria. Eu vou receber naquela frequência em que eu vibro. Não há milagre. Se eu não entrar no link certo para a nossa comunicação, eu vou entrar em outra frequência, eu vou entrar em outra faixa, eu vou entrar em outra reunião, mas não na nossa. Isso é uma questão pacificada hoje na ciência e já sabida da nossa doutrina. Outro detalhe muito importante, um novo paradigma, isso não existe na mecânica clássica, é que lá no mundo subatômico, a expectativa do fato cria o fato. Se eu digo a expectativa do fato cria o fato, isso é muito importante. É aquilo que eu espero que a subpartícula faça, que ela faça. Então, se é verdade que a expectativa do fato cria o fato, lá no mundo subatômico, quão mais importante não será conhecermos isso no nosso mundo de relações, no nosso dia a dia? Qual é a minha expectativa em relação ao meu semelhante? Qual é a expectativa que eu tenho em relação a alguém quando essa pessoa me pede alguma coisa? Ou quando se aproxima de mim por qualquer motivo? O que eu vejo imediatamente? Qual é a minha expectativa? É o homem lobo do homem ou é o homem irmão do homem que eu devo enxergar naquele momento? É óbvio que nós temos que ter cautelas nas nossas relações, mas é mais evidente que se eu espero o bem, eu produzo o bem e atraio nessa mesma frequência vibratória. A expectativa do fato cria o fato. Quantas vezes em nossos sistemas educacionais nós erramos em função disso? Quantas vezes o pai é agressivo com o filho, dizendo, não, não vai servir para nada mesmo, nunca vai saber isso aí, não entendendo que essa expectativa muitas vezes é recebida no cérebro de quem a ouve como uma ordem. E essa ordem vai ser executada. Vai ter dificuldade, não vai servir para nada mesmo. Essa da expectativa do fato criar o fato nos dá uma lição muito interessante quando nós usamos a maldita falsa modéstia. Ah, eu não sei nada. Ah, eu tão obscuro, louco que alguém diga não aprovado, né? Até se ninguém disser não aprovado, a pessoa fica extremamente entristecida. Não deu certo aquele seu exercício de falsa humildade. Mas essa conversa do não, eu não sei nada, ou
de algumas pedagogias estranhas que o professor deve chegar na aula e dizer para os alunos: eu estou aqui para aprender com vocês. Não é bem assim, ele está ali para ensinar alguém. Senão o aluno vai querer trocar de lugar. Senta aqui que eu vou para lá e quem sabe vamos trocar o salário. Tu te queixas, mas não deve ser tão ruim assim. Então, quando nós dizemos essas coisas todas, nós às vezes não percebemos, nesse item de a expectativa do fato criar o fato, que nós estamos fazendo uma autossabotagem. Eu não sei nada, eu não tenho capacidade para nada, e de repente eu vou fazer um concurso público. E aí, na hora em que eu preciso mostrar que eu tenho capacidade, o meu cérebro se convenceu que eu devo mostrar que não tenho. E eu mostro que não tenho capacidade e não sou aprovado. Nós devemos, então, começar esse estudo, essa evolução, por nós mesmos. Por isso que Jesus adotou como modelo de amor aquele que nós temos a nós mesmos. Ama teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu não me amo, aí nós vamos cair naquele triste paradoxo, né? Se nem a mim mesmo eu aturo, como é que eu vou aturar o meu vizinho? Nós temos que começar por nós. A vontade de estudar, a vontade de aprender, o amor, o respeito. As pessoas que agem com falta de ética em relação aos outros, se nós formos examinarmos bem, embora muitas vezes se apresentem com uma couraça de autossuficiência, de autoconfiança, de autoestima, não é bem isso. Quem não respeita o próximo, não respeita a si mesmo. Quem é incapaz de ter uma empatia com o próximo é um grande fiscal e cobrador de si mesmo, porque a expectativa do fato cria o fato. Isso agora não é uma questão apenas do terreno psicológico, é uma questão de demonstração científica, do conhecimento científico, daquilo que pode ser cientificamente comprovado. E o salto quântico, de que tanto se fala? Hoje, eu acho que até nas Olimpíadas é salto quântico. Não há mais, todo mundo fala no salto quântico, nem sempre sabendo o que é, mas é interessante falar porque a palavra está na moda. O salto quântico é uma ideia de descontinuidade. Nós temos um dos temas falando que a natureza não dá saltos, o que é relativo. O salto quântico é uma exceção a essa ideia de a natureza não dá saltos. O que acontece é o seguinte, e como sempre nós ficamos curiosos querendo saber por quê. Aí temos algumas teorias no campo da filosofia da ciência, mas os físicos, humildemente, contra a sua posição normal, mas humildemente dizem, não sabemos. Então o que ocorre é o seguinte, e aí vem a ideia da consciência no mundo atômico. Tudo é um princípio de consciência, mas isso está na doutrina. Não está dito ali que a consciência vai do átomo ao arcanjo? Isso era uma rematada tolice em tempos newtonianos. Isso não existia. E há pessoas que estão ainda naquele tempo pensando assim. Hoje a física fala em grau de consciência das partículas. Por quê? Por causa do salto quântico, entre outros elementos. O que é o salto quântico? Nós sabemos que os elétrons se distribuem em torno do núcleo em determinados níveis, em determinadas camadas. O que dizem que camada o elétron deve ficar é a sua quantidade de energia. Então vamos fazer um exemplo para podermos compreender bem isso. Vamos supor que esse nível aqui seja o nível 1, uma unidade de energia no átomo. Os átomos não têm todos os níveis de energia, não existem todos. Eles são absolutamente limitados. Então vamos admitir que o próximo nível de energia seja o nível 3. O elétron está no nível 1 porque tem uma unidade de energia. E está no nível 3 porque tem 3 unidades de energia. Agora, vejamos. Esse elétron está no nível 1, o próximo nível possível neste átomo que estamos imaginando é o nível 3. E todos os átomos se comportam assim, naturalmente não com esses números. Se chegar a esse elétron aqui do nível 1, uma unidade de energia, em forma de calor, em forma da colisão com outro elétron e assim por diante. Pensamento antigo, da física antiga e da velha, querida e hoje esquecida tabuada. Se esse elétron tem 1 e recebe 1, 1 mais 1, 2. Mas 2, nós temos aqui o nível 1, aqui o nível 3. Com 2 unidades de energia, ele não pode ficar no nível 1.
E também não pode chegar ao nível 3, ele ficaria por aqui, pela física antiga. Esse por aqui é proibido. Esse por aqui não existe naquele átomo. Então, ele não pode aceitar uma quantidade de energia como 1, que não permite levá-lo até o nível superior. Ele simplesmente rejeita. Bate nele o elétron para transmitir unidade 1, ele não toma conhecimento. Mas, se ele receber, por uma colisão, 2 unidades de energia, com 2 dá para subir de nível, ele vai para o nível 3. Imediatamente. Aí vem a pergunta. Quem ou o que contou para o elétron que ele não pode aceitar uma unidade de energia? Que o nível 2 é incompatível naquele átomo. E aí os físicos começaram a falar em grau de consciência das partículas. Naturalmente, num grau infinitamente menor do que o nosso, ele sabe algumas coisas. Por exemplo, que não existe nível 2 nesse átomo. Que para subir de nível, ele precisa receber 2 unidades para poder chegar ao nível 3. E quando chega ao nível 3, como esse nível não é o nível normal, não é o seu padrão, olha aí a consciência, a evolução, cada um com seus limites, cada um no seu padrão, cada um com a sua missão, ele retorna para o nível 1. Ao retornar para o nível 1, ele tem que se livrar daquele excesso de energia. Ele se livra desse excesso de energia emitindo-a em forma de luz, visível ou invisível. Eu entendo aqui uma comparação extraordinária para professores, para doutrinadores. Nós, professores, gostamos de aprender. Nós queremos subir o nível do nosso conhecimento, mas nós queremos subir o nível do nosso conhecimento para chegar, não necessariamente voltando fisicamente, mas para emitir aquela energia a mais, aquele conhecimento a mais que nós adquirimos em forma de luz, para que consciências outras possam também, adquirindo aquele nível de conhecimento, subir e depois repartir este seu conhecimento. Então, isso é salto quântico. E o que há de estranho nesse salto quântico é o seguinte: voltamos, nível 1, nível 3. O elétron não pode ficar aqui no meio do caminho. Agora vem algo mais grave. Ele também não pode passar por nenhum ponto da metade do caminho. Mas e como ele vai do nível 1 para o nível 3 sem passar pelo caminho intermediário? Por um espaço não físico, que Einstein chamou espaço de transcendência. E isso é que significa salto quântico. Subir de nível sem passar pelas posições intermediárias. Como ele consegue isso? Esqueleto no armário. Não se sabe. Fala-se em outros espaços, em outras dimensões. Falamos, então, em espaço de transcendência. E falamos em consciência das partículas. Outra novidade da física quântica: princípio das ações à distância. Entendia-se, na física tradicional, que um objeto só poderia influenciar sobre outro tocando-o ou mandando um sinal que esse outro pudesse decodificar e agir em função do sinal recebido. O princípio das ações à distância, que não era aceito, na mecânica clássica só existe o princípio da localidade, que é esse que falamos. Um objeto só influi sobre outro se conseguir tocar nesse outro ou mandar uma mensagem que esse outro possa receber. Nas partículas gêmeas, não é assim que acontece. Nas partículas gêmeas ocorre o seguinte: 2 partículas estão se afastando uma da outra. De repente, nós produzimos uma mudança em uma delas. Instantaneamente, sem que haja tempo para qualquer mensagem, mesmo viajando à velocidade da luz, chegar na outra partícula, essa outra partícula faz a mesma mudança. Por exemplo, uma dessas partículas está vibrando no plano, as 2 estão vibrando no plano vertical. Aí nós fazemos uma mudar para o plano horizontal. No mesmo momento, a outra começa a vibrar no plano horizontal. Princípio das ações à distância. Não tem explicação do porquê disso aí. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar 2 carros numa estrada se afastando um do outro, cada um a 30 km por hora. Correto? Um vai aqui para um lado, a 30 km por hora, aqui para a esquerda, outro vai para a direita, a 30 km por hora.
Aí um destes automóveis manda uma mensagem para o outro. Só que essa mensagem viaja também a 30 quilômetros por hora. Um está indo a 30 quilômetros por hora para cá, outro a 30 por hora para lá, e esse mandou uma mensagem a 30 quilômetros por hora. Dá para entender que essa mensagem viaja a 30 quilômetros por hora atrás de um outro carro que viaja a 30 quilômetros por hora. Vai alcançar? Não, não vai alcançar nunca. Mas na física isso acontece. Agora, muito mais fantástico, muito mais veloz. Para a infelicidade de muitos motoristas nossos, os carros na estrada ainda não conseguiram atingir a velocidade da luz. Eles tentam, e às vezes recebem uma surpreendente iluminação de se perceberem em outro plano depois de fazerem uma grande besteira. Mas não é o caso. Então, as duas partículas estão se afastando, uma para cada lado aqui, a 300 mil quilômetros por segundo. Mudamos o plano de vibração de uma delas e a outra no mesmo instante. Vejam que nada pode viajar mais rápido do que a luz. Então, se essa aqui pudesse mandar uma mensagem para outra, a mensagem viajaria a 300 mil quilômetros por segundo, atrás da outra que está a 300 mil quilômetros por segundo. Não alcança nunca, mas instantaneamente elas mudam. Einstein não acreditou nesse fenômeno no início e dizia que só um sacerdote voodoo oculto poderia explicar uma coisa dessa. Isso seria absolutamente impossível. Mas como Einstein tinha mentalidade de cientista, portanto, não rejeitar sem investigar, há muita gente que se diz cientista e rejeita sem investigar. Por isso, John Nagelin, que durante muito tempo dirigiu uma pesquisa no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, e hoje se dedica à pesquisa de fenômenos parapsicológicos e de influência do pensamento à distância. Ele dizia várias vezes que não é correto pensar que todo cientista pensa cientificamente. Nós estaremos equivocados e desiludidos muitas vezes com isso. Mas como Einstein tinha a mentalidade científica, ele começou a fazer a investigação e verificou que acontece exatamente assim. O que se transmite de uma partícula para outra? Como chega lá? Só a ideia de uma grande consciência universal. Só a ideia de uma inteligência suprema onipresente. Só a ideia da interconectividade pode explicar isso aí. Mas aí nós estamos no campo da filosofia da ciência, onde não há decidibilidade, há graus de probabilidade. Mas é plenamente sabido que o mundo atual é muito diferente daquele mundinho que a gente pensava feito de matéria, de coisinha pequenininha que se juntava e virava grande, tudo sujeito a leis de impenetrabilidade, de peso, de noções de distância, de localidade, que está completamente superado. Eu fiz no livro Quântica e Consciência uma parte especial em que eu simulo uma viagem de uma estudante, botei o nome de Helena até em homenagem à minha mulher, que vai a um mundo quântico em que as coisas acontecem com as macropartículas, como acontecem aqui no nosso mundo só com as micro. Então, a comparação seria a seguinte: se isso acontecesse num mundo maior, eu teria dois carros se afastando em uma pista com uma certa velocidade. De repente, alguém que está à beira da passagem ali, da pista, joga um balde de tinta vermelha num dos carros. E no mesmo instante o outro fica pintado de vermelho também. É assim que acontece. Esse é o esqueleto. E os materialistas gostam muito de deixar esse esqueleto no armário. Há ainda o problema que trouxe um pouco mais de modéstia aos físicos, que é o princípio da incerteza. Tecnicamente, ele diz o seguinte: quanto mais precisos nós formos na determinação da velocidade de uma partícula, mais equivocados estaremos na determinação da sua posição. Quanto mais for caprichada, precisa a determinação da posição, sempre é um erro. Quanto menor for o erro na determinação da posição, maior será o erro na determinação da velocidade. Então, em outras palavras, e brincando um pouco, se nós sabemos onde estamos, não sabemos com que velocidade andamos. Se sabemos com que velocidade andamos, não sabemos muito bem onde estamos. Com os elétrons é assim. Existe até uma piada do criador desse princípio, que é o Heisenberg,
dizia o seguinte: o Heisenberg estava dirigindo numa estrada e foi detido por um policial. E o policial então perguntou: o senhor sabe a que velocidade o senhor vinha? Disse: não, o senhor estava exatamente a 95 milhas por hora. E o Heisenberg disse: acabo de saber onde não estou. Não sei mais onde estou. Claro, porque se sabe com precisão a velocidade, não sabe com precisão a posição. Mas isso trouxe um outro reflexo na filosofia da ciência, contra aquela ideia de que tudo está pré-determinado, que nós nada podemos fazer, que o destino já está escrito, o que é exatamente contra a nossa filosofia espírita, contra o nosso pensamento, porque haveria, em primeiríssimo plano, uma grande injustiça se a inteligência suprema, se Deus atribuísse a cada um destino sem verificação de mérito e sem possibilidade de escolha. Isso é contra o livre-arbítrio. Isso é um apelo à preguiça. Se eu tiver que ser uma pessoa, se eu tiver que ser médico, eu vou ser médico. Fico sentado em casa, o destino vai resolver tudo. E a teoria nova da ciência mostrou que não é assim. Nós precisamos construir, nós precisamos vibrar naquelas frequências em que nós queremos receber, e, assim sendo, não está tudo pré-determinado. Pelo contrário, nós temos poder de decisão limitado, como o salto do elétron no átomo, limitado ao nosso plano evolutivo, limitado aos níveis possíveis para nós em cada encarnação, como são limitados os níveis possíveis para o átomo de acordo com a sua configuração. A partir daí, nós entendemos que é possível fazer alterações a partir do nosso livre-arbítrio, e não tudo absolutamente pré-determinado. E as mesmas causas vão gerar os mesmos efeitos. Einstein sempre dizia que era uma grande tolice pretender resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Isso é muito interessante. E diz respeito à nossa atitude. Nós queremos evoluir, nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos examinar quais são aquelas atitudes que nos trouxeram paz, que nos trouxeram evolução espiritual, que nos tornaram empáticos ao nosso semelhante, irmãos do nosso irmão, e quais são aquelas atitudes de isolamento, que não constroem. Quais são aqueles momentos em que nós pensamos que seria possível ser feliz criando a infelicidade alheia. Isso é vibrar em uma faixa altamente negativa, e nós vamos receber exatamente nessa faixa em que nós estamos vibrando. Existe ainda o problema do dualismo. Até a física quântica se pensava que uma partícula tinha um comportamento de corpúsculo ou um comportamento de onda. As duas coisas ao mesmo tempo não pode ser. Qual é a diferença em termos de comportamento? É que uma partícula está em um só lugar em cada momento. Se eu deixar cair uma bolinha de gude, ela vai estar em uma só altura a cada instante, e existem fórmulas que me permitem dizer exatamente qual é essa altura em que ela vai se encontrar. As ondas têm a propriedade de estarem em vários lugares ao mesmo tempo. Serem energia, não terem materialidade. Pois hoje se sabe que existe um pouco de materialidade na onda e que existe também energia na partícula. E se sabe que o elétron, às vezes, se comporta como partícula e às vezes se comporta como onda. Um mecanicista, ouvindo isso, chamaria o elétron para uma reunião e diria para ele: é proibido isso aí. Estás fora da lei. Ou és onda ou és partícula. Decide. Senão, vamos dar um jeito de mandar te prender. E temos quem faça isso por aqui com grande facilidade. Então, toma jeito. Como dizem no interior do Rio Grande do Sul, toma atento. Te orienta. Mas o que nós sabemos hoje é exatamente que o elétron, conforme a expectativa, conforme a consciência do observador, conforme a experiência montada, às vezes se comportava como partícula e às vezes se comportava como onda nas experiências. E era interessante a rivalidade. Os físicos montavam experiências e verificavam que nessas experiências, por exemplo, botavam um molinetezinho num tubo de raio catódico, aqueles do William Crookes, e jogava elétrons. E o elétron movimentava as fases desse mini moinho.
Então é partícula, uma bolinha que bate ali em movimento. Aí fazia uma outra experiência e o elétron fazia interferência. Ah, mas então é onda. E se é uma coisa, não pode ser outra. Até que de Broglie disse que o elétron é algo que às vezes se comporta como onda e às vezes como partícula. Existe aquela famosa experiência da dupla fenda. Mas a pergunta seria, e o que faz o elétron se comportar às vezes como onda e às vezes como partícula? Poderíamos pensar que não tem resposta. Tem, essa tem. A consciência do observador. E aí a consciência entrou definitivamente para o laboratório, entrou definitivamente para o caminho da física. As partículas, ao serem observadas, adquirem um comportamento. É como certas pessoas. As partículas, agora nós já sabemos, elas têm um grau de consciência e querem satisfazer uma consciência maior, a consciência do observador. Algumas pessoas usam isso bem, outras não tão bem assim, e mudam o seu comportamento de acordo com a oportunidade do momento. Pode ser de acordo com a moda social, de acordo com a ideologia de rebanho. Todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Agora é necessário que eu pareça ser gentil. Agora esperam de mim que eu não seja tão gentil assim. Agora eu espero de mim mesmo ser extremamente estúpido. E assim vai mudando o comportamento por conveniência. O que gerou exatamente um detalhe que o Espiritismo magistralmente destronou, que é a moral repressiva. A ética daquelas pessoas que se comportam bem porque têm medo de Deus, da polícia ou do diabo. Sabendo que Deus pode estar dormindo, a polícia pode custar a chegar, e com o diabo sempre sai algum acordo, eles fazem qualquer negócio. Isso é moral repressiva. É se comportar bem para causar uma boa impressão, e não por ter consciência do bem que o bem nos faz e que nos permite fazer aos outros. Este comportamento de moral repressiva é o característico das religiões tradicionais, que sabiam bem mais pintar os horrores do inferno do que as maravilhas do céu. Então, te comporta ou o diabo te pega. Não é por aí que funciona. Nós sabemos que a nossa consciência é que nos cobra. E que quando temos resgates, quando realizamos aquelas encarnações mais de resgate, de pagamento, de acerto, é uma exigência da nossa consciência em seu aperfeiçoamento. Não é Deus que nos pune, que nos castiga. Agora vais vir passando necessidades. Não somos nós que sentimos necessidade dessa experiência para nos aperfeiçoarmos, para resgatar perante nossa consciência, que é o nosso grande juiz, aqueles acontecimentos que produzimos e que não foram bons, nem para nós, nem para os outros. E assim nós entendemos o pensamento como uma forma de energia. E é interessante a comparação. Quando nós observamos uma onda numa determinada posição, nós podemos produzir pela observação o colapso de onda em partícula, ou seja, a transformação daquela onda em energia pura em uma partícula material. Pois é assim, fazendo uma pequena analogia, que acontece com os nossos pensamentos. Se nós temos bons ideais e nós lutamos por esses bons ideais, se nós buscamos o nosso aperfeiçoamento, buscamos praticar a fraternidade, buscamos ajudar o nosso semelhante, nós estamos vibrando numa frequência tal que podemos produzir o colapso deste pensamento em uma realidade física, ou seja, na nossa evolução propriamente dita, e não apenas sonhada, no nosso aperfeiçoamento, na ajuda ao nosso semelhante, transformando o sonho em realidade. É transformar a onda em partícula. E essa transformação da onda em partícula depende do quê? Da consciência. Essa transformação do sonho em realidade depende do quê? Do nosso conhecimento, do nosso foco, da nossa boa intenção. Porque tudo vem da energia. Quando se pensava que o átomo
lá no seu núcleo teria exclusivamente partículas muito duras, indestrutíveis, etc., os cientistas continuaram a procurar, continuaram a pesquisar e, para sua surpresa, não encontraram mais nada de matéria propriamente dita. A matéria é um estado particular. Encontraram apenas energia, encontraram transformação, encontraram reflexos de consciência nas uniões e nos comportamentos das partículas atômicas. E isso hoje vem a ser confirmado pela mais nova teoria, ainda uma teoria, mas é a mais aceita, a respeito da formação da matéria, que é a teoria das supercordas. Ela afirma que tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia de 11 dimensões. Vejamos que aventura do pensamento. Filetes de energia invisíveis. Não vemos, nem vamos ver nunca, pelo menos com o equipamento material que temos. Quem sabe, como alerta o Livro dos Espíritos, a percepção espiritual é diferente e num determinado plano mais avançado poderemos ter uma forma de perceber. Não é ver, visão é algo físico, a partir de um órgão físico que o espírito não tem, os olhos, mas a sensibilidade, a percepção, quem sabe, nós poderemos ver tudo isso e enxergar partículas, enxergar cordas vibrando, isso se transformando em matéria, em átomos, depois em moléculas, depois em corpos sólidos. É possível? Então, essa teoria das cordas diz exatamente assim: tudo que existe resulta da vibração destes pequeníssimos filetes de energia, invisíveis e 11-dimensionais. Nós percebemos fisicamente 3 dimensões. É o nosso espaço. É o correspondente a uma caixa. Comprimento, largura e altura. E terminou. Agora falamos em 11 dimensões previstas matematicamente. Estas supercordas, ao vibrar, produzem a matéria e todas as suas características. Próton, elétron, ligações, carga elétrica, magnetismo, tudo é produzido a partir daí. E o que são essas cordas? Simples vibração. Simplesmente energia. O nosso pensamento também é uma forma de energia. Então, posto a vibrar na devida frequência, poderá criar aquelas condições para que nós transformemos sonhos em realidade, para que nós realizemos as nossas tarefas. Houve, então, o destronamento da matéria. A rainha matéria deixou de ser rainha. Nós falamos hoje num universo de energia e intenção. Sabemos que emitimos e recebemos de acordo com as nossas frequências. Isso nos tornou, nos elevou da condição de simples observadores para a condição de co-criadores. Vós sois deuses, nós somos co-criadores. E o que é interessante é que quando nós verificamos todas essas novidades da ciência quântica, que vieram através de uma matemática muito avançada, outro detalhe interessante, a matemática não tem materialidade. A matemática não trabalha com nenhum objeto físico. Os objetos da matemática, os números, por exemplo, são criações da mente humana. Por isso é que nós somos co-criadores. E devemos observar a nossa potencialidade para amplificá-la e colocá-la a serviço do bem. É pela matemática que os físicos previram a existência de partículas que só muitos anos depois puderam ser observadas, quando existiu um equipamento capaz de observá-las, pela matemática. E o que é a matemática? A matemática é a mais genial criação da mente humana. Interessante as pessoas presas hoje ainda à materialidade das coisas. Todos nós trabalhamos e dependemos de números. São as frequências, os números que nós estudamos, que mantêm planetas em órbita e tudo mais. Número não existe fisicamente falando. Ninguém jamais viu um número, nem o mais hábil contador. O que nós desenhamos são as representações de uma ideia chamada número.
que pode ser representado em algarismos indo-arábicos, em algarismos romanos, mas o número é uma criação do pensamento. Então é por isso que hoje se fala na criação descendente, que significa a criação do mais sutil para o mais denso. As coisas não vão do mais denso para o mais sutil, elas vão do mais sutil para o mais denso. É da consciência para a materialidade, e não da materialidade para a consciência. Por isso, a inteligência suprema não é representada por um infinito de materialidade. É consciência, é energia, é o mais sutil, e o mais sutil influencia, sem dúvida, sobre o mais denso. Nós, humanos, sabemos disso há muito tempo, desde os estudos da medicina psicossomática até a era da psicanálise. Nós entendemos que os nossos pensamentos podem produzir efeitos sobre o nosso físico, podem produzir e produzem. E o que é o pensamento? É a materialidade das coisas? Não. Então, a partir da medicina psicossomática, depois avançando com a psicanálise, nós sabemos que o mais sutil influencia sobre o mais denso, que os nossos pensamentos influenciam não só no nosso comportamento, mas até mesmo no funcionamento dos nossos órgãos, porque é o pensamento uma forma de energia. Então, o que trouxe a física quântica? Em termos de filosofia da ciência, uma grande abertura para a espiritualidade. Nos ensina, independentemente de conceitos religiosos, que a espiritualidade faz bem à saúde. Nos ensina que o pensamento pode nos influenciar, nos transformar e também transformar os outros. Tirou a física do campo do materialismo realista e levou para um campo onde cabem pesquisas de fenômenos como telepatia, como clarividência, como pré-cognição. E mais, se nossa essência não é a nossa materialidade, não há por que duvidar que essa essência persista ao fenômeno da morte. Vemos, então, cada vez mais uma ciência que, bem interpretada, por certo, muitos detalhes dependem ainda da interpretação, dependem de uma hermenêutica adequada, de não partirmos de falsos pressupostos, mas é uma ciência que, no campo da sua filosofia, tem uma abertura para a espiritualidade. Agora, não vamos entrar em um êxtase de entusiasmo e dizer a ciência quântica provou a existência do espírito, colocou o espírito no tubo de ensaio, interrogou o espírito, colocou Deus na sala ao lado. Não é assim. É uma questão de pensamento e de evolução, mas é um paradigma completamente diferente, por principalmente valorizar a consciência, ter promovido o encontro da consciência com o laboratório. E assim, pouco a pouco, se deixarmos radicalismos de parte a parte, nós teremos uma religiosidade com pensamento científico, uma ciência aberta à espiritualidade. É uma lacuna que os cientistas estão sentindo, talvez inconscientemente, mas que vão trazendo à tona, pouco a pouco, essa influência da espiritualidade sobre a matéria. No último congresso brasileiro, Congresso Nacional de Cardiologia, realizado aqui em Porto Alegre, com presença de pesquisadores de outros países, eu fui convidado pelo Dr. Fernando Lucchesi, que é um dos pioneiros dessa investigação e da criação dessas cadeiras de pesquisa da espiritualidade na medicina, para fazer uma palestra dentro do Congresso sobre quântica, espiritualidade e saúde, ciência e espiritualidade. A grande surpresa foi que o setor do Congresso que tratava de ciência e espiritualidade foi o mais concorrido de todos. E a presença maciça de jovens, o que é muito importante, porque os jovens estão se interessando por isso. Há um interesse enorme aqui nas faculdades de medicina por essa cadeira de ciência e espiritualidade. Não se trata propriamente de uma religião, não se trata de uma crença, mas trata-se de verificar que esses valores positivos do ser humano fazem bem, que a espiritualidade faz bem à saúde, e assim estamos caminhando, agora sem dar saltos, agora lentamente, para uma abertura completa.
falta pouco para se dizer a realidade do espírito independentemente da matéria. O Lucchesi, como outros pesquisadores, afirmam que nós somos uma composição de corpo, mente e alma. Vai se fazendo. Corpo, espírito, perispírito, matéria. Estamos chegando lá. O principal é que estamos chegando ao espírito e ao bem que as coisas do espírito nos fazem. Isso agora não é mais tratado como superstição, embora alguns, infelizmente, do nosso lado concorram para isso, inventando esses cursinhos de física quântica, etc. Não digo que todos os cursos de física quântica estejam nessa vala comum, não. Há cursos e estudos sérios, mas nós precisamos, na ciência, ter essa seriedade. Não fazer como faziam os nossos políticos na época da pandemia, que afirmavam, estou falando em nome da ciência, e o outro afirmava, não há, estou falando em nome da ciência. E transformaram a ciência numa disputa ridícula de prestígio político, pura e simplesmente. Não é, evidentemente, este o caminho, mas é o caminho do equilíbrio, é o caminho do bom senso. E nós conhecemos o bom senso encarnado, nós conhecemos a doutrina do bom senso encarnado, e é esse bom senso que nós devemos seguir em nossa pesquisa científica e em todos esses detalhes. Eu quero agradecer a assistência de todos, as boas energias que, por certo, me foram enviados, e deixar aqui alguns minutos para nós continuarmos a nossa conversa, e sempre à disposição. A Nádia já sabe que ela não me faz convites, ela me faz convocações. E convocação é aquele convite ao qual não se pode dizer não, como quando temos 18 anos e somos convidados a prestar serviço militar. É convocado, mas essa é uma convocação que eu recebo com muito orgulho mesmo, com muita honra, porque, de fato, é uma oportunidade de servir. E se a gente traz uma missão, fica como aquele elétron que está se sentindo mal num nível mais alto ali, porque não está conseguindo emitir nada, não está conseguindo produzir nada. E eu acredito que é o bem que nós fazemos aos outros, que nos faz bem, porque pode nos tornar bons. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe agora e sempre, e continuamos. Nosso grande elétron. Querido, muito obrigada outra vez. Você sabe que o ICEB sempre o chama, o convida. Agora, muito bom já termos gravado, que é uma convocação. Muito bom. É bom, será usado. Será usado. Você não pode negar. Bem, enfim, quando você falou do princípio das ações à distância, que a mecânica clássica só existe ou não existe na mecânica clássica. Não existe. Não existe. Não existe na física clássica. Na física clássica. Isso. Esse é o princípio da dupla vista, lá do Livro dos Espíritos? É correspondente, nós podemos ver ali uma correspondência a isso, porque é aquela história de estar em vários lugares ao mesmo tempo, de perceber várias realidades ao mesmo tempo, em que é possível fazer esse tipo de deslocamento. Porque, na nossa visão normal, nós somos presos àqueles conceitos da mecânica clássica. Está aqui ou está ali, não é? E hoje existem experiências muito interessantes, até com moléculas que estão em mais de um lugar ao mesmo tempo. E é a mesma molécula, e está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Materialmente, à luz dos conceitos mais tradicionais, nós não entendemos isso aí. É aquela questão, nós sabemos que é assim, mas não entendemos porque não temos a vivência, que talvez esteja reservada aos planos da espiritualidade. Por exemplo, a gente sabe que se um objeto se move a velocidades grandes, próximas à velocidade da luz, o tempo passa de modo diferente para ele. Também em relação à concentração de massa, perto de uma grande concentração de massa, o tempo é diferente. Então, se uma nave espacial ficasse 15 minutos no horizonte de eventos, proximidades de um buraco negro, 15 minutos para essa nave espacial seriam muitos anos aqui no planeta Terra. O primeiro filme do Planeta dos Macacos, no meu entender o único bom, mostra isso aí. É uma nave que se afasta do planeta com uma velocidade fantástica, velocidade próxima da luz, viaja alguns meses nessa velocidade e quando volta aqui, no planeta se haviam passado muitos séculos. Isso é real dentro da ciência.
Nós sabemos que é assim. Não temos condições de mostrar, porque não conseguimos essa velocidade. Mas com algumas partículas e alguns satélites artificiais e até naves tripuladas em órbita, que andam muito ligeiro, já se nota isso em plantas. Os 5 minutos para eles não são 5 minutos para nós, são 5 minutos e 1 segundo. Chama-se também o paradoxo dos gêmeos. Dois gêmeos, logo após o nascimento, são levados, um para uma montanha e outro fica na Terra. Eles envelhecem de modo diferente. Mas a questão é de segundos. Nós não chegamos a perceber. Com outras velocidades conseguiríamos. Mas são coisas que nós sabemos que existem, mas não vivenciamos todo o tempo. Alguns detalhes até do nosso dia a dia. Imagina a dificuldade das pessoas no tempo de Galileu em imaginar a Terra esférica. Como? Tem alguém com os pés voltados contra os meus lá no Polo Norte e no Equador. As pessoas estão assim, não estão de pé. Como é que é isso? Eu uma vez fiz de brincadeira por experiência, e o índice de erro foi espetacular, que é da nossa imaginação. Disse, olha, imagina a Terra aqui, e a minha mão é a Terra. E um avião vai passar, aqui é o Polo Sul. O avião vai passar embaixo do Polo Sul. Aqui é o avião, como é que ele passa? Todo mundo achava que ele passava assim. Não, ele passa assim, né? Ele passa de cabeça para baixo, para nós. Por quê? É no Polo Sul. Então, são coisas que nós sabemos, mas temos dificuldade de vivenciar. E é por isso que o Livro dos Espíritos nos orienta. O espírito enxerga, o espírito ouve, o espírito sente, o espírito tem olfato, não com órgãos especializados como nós temos. Isso é muito inteligente. Porque muitas coisas que foram previstas na matemática só foram confirmadas, como o bóson de Higgs, quando a gente cresceu, os nossos sentidos não observam isso. Quando a gente conseguiu criar aparelhos capazes dessa percepção. Nós, como espíritos, somos capazes de muito mais percepção. Nós temos as percepções que são adequadas ao mundo em que vivemos, à missão que estamos cumprindo, mas o espírito em si, então, ele terá, sem dúvida, outros tipos de percepção, que é o que a ciência está nos mostrando. Os 5 sentidos são absolutamente insuficientes. O modo de perceber as sensações também são insuficientes para a grande realidade. Mas à medida que vamos evoluindo, vamos chegando lá. É por isso que é fascinante verificar esta não contradição entre os princípios do Espiritismo e os mais avançados princípios da ciência contemporânea. Nós não estamos dizendo que a ciência contemporânea faz as mesmas afirmações que a doutrina, porque são campos de atividade diferentes, mas nós estamos dizendo que não há contradição entre nenhum princípio da física contemporânea e a espiritualidade. Se eu disser assim, eu creio no espírito, tu estás negando a física? Não. Crer no espírito não é negar a física. Não estamos dizendo que a física também se intrometeu nesse aspecto e foi fazer a pesquisa do espírito. Chega um dia, quando nós entendemos que o conhecimento é um só. Mas estamos dizendo que não há nenhuma contradição. E entre a doutrina dos espíritos e a mecânica clássica, havia muitas contradições. Era incompatível falar em espiritualidade nos princípios da mecânica clássica. Hoje não. Na física quântica, não. Muito bem, muito bem. Aquele vermelho no carro, do exemplo que você deu, vai um carro aqui, jogam tinta vermelha nele, o carrinho que vem atrás também fica pintado de vermelho. Você O deu carrinho esse está indo exemplo. longe lá no outro lugar. Também fica. Você deu esse exemplo. Esse é o princípio que faz uma árvore sozinha, em um ponto de uma estrada, florescer ao mesmo tempo que uma outra árvore, a quilômetros dessa mesma estrada ou em outra estrada, florescer também simultaneamente. É esse princípio? É uma grande ideia. Não se sabe se há esta causa, se teria que haver, por exemplo, quebrou o galho de uma, quebrou o galho da outra, mas é, sem dúvida alguma, uma das aplicações da famosa lei que se considera hoje a mais importante da física quântica, a lei da interconectividade. Tudo no universo, numa medida maior ou menor, está interconectado. Vibrações semelhantes, mesmo em lugares absolutamente diferentes, vão produzir efeitos semelhantes. Desde que haja essa interconectividade e haja a vibração, a energia naquela árvore para captar tudo aquilo que está acontecendo.
E esse princípio da interconectividade, que está presente também na doutrina espírita, é muito importante, porque diz que bom que veio esse assunto, poderia ficar uma pequena lacuna não termos falado nisso. Tudo no universo, numa medida maior ou menor, está interconectado. Então é interessante que a gente procure sentir isso aí. Às vezes as lições vêm de um modo muito drástico, mas como nós somos teimosos, continuamos a não aprender. A pandemia, por exemplo, mostrou que não existe o problema do chinês, do indiano e do brasileiro. Não, não. Não tem o problema do meu vizinho e o meu. Então, como nesse bom exemplo das árvores, se eu estou vibrando da mesma maneira que o meu vizinho, pode ser que se estabeleça, e quem sabe num prédio maior, que se estabeleça uma vibração boa e se crie uma coisa positiva ali, as pessoas têm um maior grau de felicidade, nunca se perde uma boa energia. Isso seria muito interessante. Não seria por isso também que a gente diz assim, tem lugares que dão azar, né? Tem lugares em que nada dá certo. A culpa será dos tijolos ou terá sido da vibração que foi vivida durante muito tempo naqueles lugares? Há quem possa visitar um antigo campo de concentração sem se sentir mal? Ah, são as paredes? Não. Vibração, energia é uma coisa que fica e que marca. Existe aquela mediunidade da psicometria que explora exatamente esse fato de as coisas guardarem as vibrações. E é por isso que algumas pessoas, não é muito sem razão, não gostam de emprestar livros. Eu tinha um amigo muito estudioso que dizia, eu não empresto livro porque eu não sei. Além daquela história de que quem empresta dá a Deus, né? Ele dizia sempre, eu gosto muito desse livro, e eu releio esse livro, e certas passagens me fazem bem. Eu não sei com que vibração essa outra pessoa vai ler esse livro. E ele pode ser impregnado disso. Não é nenhum absurdo a gente pensar assim. Nenhum absurdo. E isso aí também tem que ser estudado futuramente no transplante de órgãos. Aliás, eu tenho um primo que já desencarnou, mas depois de muito tempo do transplante, do que estatisticamente a medicina é, tem conseguido medir, não é? Em função disso. E os médicos disseram a ele que o transplante dele foi bem sucedido, mas alguns não são bem sucedidos, eles não sabem por quê, porque as condições físicas do órgão, do doador, do receptor são equivalentes, por isso que se chega ao transplante. Então, eu concluí que era a vibração com que o órgão chega, porque traz a vibração do doador, né? É. Eu Agora, acredito que futuramente, assim como a gente vê a compatibilidade genética do órgão para ser transplantado ou não, nós teríamos que ver também a compatibilidade energética, de vibrações espirituais, quem sabe fazer um tratamento nesse mesmo órgão. Um amigo me contou, não sei se é verdadeiro, mas não há nenhum absurdo nisso, que um conhecido seu fez um transplante de rim e depois tornou uma pessoa extremamente irritada. E a pessoa, o doador do órgão, era um sujeito irritadíssimo, de mau humor o tempo inteiro, e esse outro não era. E ele até levou o amigo, estavam fazendo há pouco tempo um tratamento espiritual, seria interessante. Se é uma questão só de vibração, não é nem mesmo uma sim, questão material, é muito importante isso aí. exatamente. Quando você falou com relação às árvores, eu amo as árvores, muito Eu particularmente. também. É, E até caio de alguns. exatamente. Mas quando você falou nisso, e você citou um evento que elas florescem, né? As árvores florescem à distância, mas não quando quebra um galho. Uhum. Eu tinha entendido que essa florescência simultânea diz respeito à essência em si da Sim, árvore. sim, perfeito. E o galho quebrado é Não, um evento eventual, se é que a gente pode dizer assim. exatamente. É uma coisa externa, não é uma Isso, parte não da é coisa essência. intrínseca Exatamente. ao, Que o florescer é a realização da é a árvore, é intrínseco. realização, é o ser Perfeito. profundo, digamos assim, é o ser profundo da É. árvore, né? Eu sei que você tem uma aula daqui a pouco.
ou uma palestra, o que seja, mas eu queria que você nos elucidasse, por exemplo, quando você disse que a matemática é uma genial criação da mente humana, sim, claro, e que ela concebe coisas, os números, etc., in abstracto, né? É uma coisa da razão, é uma criação da razão, né? Isso também aconteceu, eu acho que mas eu queria que você confirmasse se for o caso, porque eu não sei qual foi, não sei se foi o Kindaré, aquele químico famoso, que ele disse Poincaré? assim, não sei, será? O Não sei. Kekulé? O Kekulé? Kekulé, Kekulé. Kindaré é outra pessoa aí que está por aí. Bom, enfim, o Kekulé, ele disse, ele descobriu alguns elementos da química por conta dos intervalos entre os elementos que já eram conhecidos. Ele dizia, bom, se isto está aqui, necessariamente tem que haver uma coisa aqui. Como na arquitetura, os arquitetos, os engenheiros, dizem, não, aqui tem que haver um pilar, porque senão cai. Isso. Foi Confira, exatamente, confirma. racionalmente, exatamente foi isso. Não lembro se foi o Kekulé exatamente, mas foi uma É, descoberta química. O Kekulé descobriu o núcleo benzênico, olhando o fogo da lareira. E isso que esse ele via intervalo químico é dançando, é muito isso? Que interessante. era a dança. Isto, como se fosse uma serpente mordendo a própria cauda. E ele Legal. concebeu aquela formação do núcleo benzênico em hexágono, que eles não tinham ainda. E é muito interessante essa racionalização, porque eles iam vendo a sequência dos elementos. Aqui tem um, aqui tem outro, mas tem tudo para ter intermediário aqui, cabe número de elétrons, número de prótons, então foram fazendo isso aí racionalmente, foi muito interessante. Descobriram a cadeia, né? Que já Quando nós existia. Quando a gente usa o raciocínio para o bem, é uma coisa fantástica. Espetáculo, Sonhamos, espetáculo. criamos, etc. E aí é o que falta. O que está faltando nesse momento para nós, na nossa evolução científica, tecnológica? A espiritualidade. Se nós tivéssemos evoluído na espiritualidade, como evoluímos na técnica, não teria mais assassinato, não haveria mais guerra, não haveria mais pessoas más mandando no mundo e com tanto poder nas mãos. Mas nós esquecemos isso aí, nós começamos a prestar atenção, a acreditar muito na coisa física. Nós começamos, em vez de usar os Verdade. sentidos como auxiliares, nós passamos a usar os sentidos como nossos mestres. Só existe o sentido. Quando Aristóteles disse nada na mente que não passe pelos sentidos, e Kardec disse não, não, pode haver outras formas de percepção. Hoje nós temos a parapsicologia, é que nós prestamos pouca atenção. É um violino tocando no meio da bateria de uma escola de samba. Ninguém ouve o violino. Não conseguimos ainda ter essa capacidade de discernimento, de orientação. Eu quero ouvir só aquilo. Isso. E, pelo contrário, ouvimos o que não presta. Vemos catastrofismos, vemos E notícias valorizamos. negativas Pior é que nós e valorizamos. valorizamos. E valorizamos. Domingo, antes de dormir, vê um programa com bastante desastre, bastante desgraça e acha que vai dormir bem. Só se recebe na frequência em que se vibra. E muitos instrumentos produzindo o que chamam de sons, porque Sim. para nós som é outra harmonia e tal. Então, isso também vai desagregando as nossas, digamos assim, possibilidades de harmonização interior. Você está em Exatamente. cima da hora da sua palestra? Não, Quando mas você falou vão tirando o nosso refinamento, a nossa refinamento, capacidade de apreciar o exatamente, belo. Nós confundimos o ruído com música. E é exatamente. bastante diferente. Completamente, completamente. Só para finalizar, lamentavelmente, mas eu respeito a sua premência agora para fazer a sua palestra, a sua aula, mas Mas só teremos para. outras convocações sendo cumpridas. Sim, claro, sim. Natural. Agora, transformação da onda em partícula material, que você falou sobre isso, esse é o princípio, ou pelo menos a justificativa quântica para a fenomenologia da materialização. E a materialização terá a ver com isso aí. E também com aquela ideia da teoria das cordas, com outros tipos de matéria, como foi alertado que existem matérias que nós não entendemos como tal, mas que ainda são matéria. Agora nós Sim, estamos começando a chegar a isso também. Mesmo esta previsão da energia escura,
A energia escura que é prevista, todos os cálculos dizem, e toda a explicação da expansão do universo dizem que ela deve existir, e se houver uma energia escura, deverá haver também uma outra forma de matéria, uma matéria escura. Como existe, e bem anterior a isso, mais simples até do que isso, a matéria quintessenciada, que é a história hoje, não, é só energia, matéria não existe mais, não, existe aquele sentido da matéria ser a rainha de tudo, mas existem as diferentes formas, a matéria quintessenciada, haverá a matéria de acordo com o nível de evolução, e assim nós vamos pegando lá na ciência as inspirações para estudar, mas isso não tem a ver com aquilo ali, e vamos evoluindo na nossa pesquisa. Muito bom. Isso, exatamente. Só para nós terminarmos, pelo YouTube, agradecendo a todos que em ambos os planos de existência estiveram, estão e continuarão conosco. O Breno diz, bom dia, amando essa live. Ô, Breno, nós também amamos essa live e amamos aqui o nosso expositor amigo desta vez. E o mesmo Mini Breno dizia, qual o canal deste senhor? Ô, Breno, o canal dele é o ICEB. Mas você não tem um canal particular? Eu estou criando um canal no YouTube. Acho que até o próximo mês eu vou colocar. Já existe o canal, mas eu, como sou analfabeto em internet, eu ainda não sei como utilizá-lo. Uhum. Mas eu vou dar um jeito e vou colocar aí eu informo. Aí teremos, além do ICEB, mas o ICEB é naturalmente o canal complementar. O ICEB é o ICEB. Olha, lamentando muito, mas cumprindo aqui os requisitos da hospitalidade, que a casa é sua, e respeitando seu compromisso, o ICEB, mais uma vez, muito agradecido a você, Moacir Costa de Araújo Lima, por mais uma preciosa lição, um esclarecimento, hoje está na moda dizer gigantesco, para todos nós aprendermos. Deus te abençoe, continue nessa sua trilha de divulgação das coisas do Espírito, das coisas de Deus, das coisas do Evangelho de Jesus, das coisas da codificação de nosso querido Allan Kardec. Deus te abençoe, meu querido amigo, irmão, companheiro, expositor do ICEB. Então, Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, convocação e pelas boas energias que a gente sempre recebe. Agora estou energizado, até o próximo encontro. Exatamente, até o próximo mês com mais um tema sobre física quântica, espiritualidade, sobre espírito, evangelho, doutrina espírita. E nessa condição, mestre amado, nós que recebemos sempre o influxo de tua mente cósmica, de grandeza, de luminescência cósmica, também recebemos o influxo de tua extraordinária capacidade de amar para os nossos pequenos corações ainda. Nós te agradecemos pela presença, pela bênção que concedeste a este nosso encontro no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Guarda o nosso querido irmão Moacir Costa de Araújo Lima, guarda os mentores de todos nós, guarda os nossos anjos da guarda e guarda os mentores do ICEB e todos nós que ao ICEB estejamos relacionados e referidos em qualquer instância do amor, da paz e da luz. Fica conosco, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai.